Boa tarde a todos, prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos tentar fazer um bate-papo aqui entre nós. Eu recebi algumas missões antes de propriamente falar em pesquisa, da organização do evento, falar um pouquinho de comunicação e um pouquinho sobre agências de publicidade. Não estou falando em causa própria, fui demandado para falar isso com vocês, até porque eu concordo que há um certo preconceito no Rio Grande do Sul em relação a órgãos públicos contratar agências de propaganda. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Sou José Luiz Fiscal, diretor da MUV e diretor regional do CAMP, que é o Clube Associativo de Profissionais de Marketing Político do Brasil. Eu queria mostrar para vocês o nosso livro. Acho que é importante, muitos de vocês vão participar de campanhas políticas. Esse livro foi escrito por 50 profissionais do marketing político do Brasil. Alguns deles bastante conhecidos e reconhecidos. É um livro que é considerado uma bíblia do marketing político. Então, para quem vai se envolver em campanha política agora, acho que é bem, recomendo a leitura. Realmente tem artigos muito interessantes com o pessoal aqui do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. Eu tive a felicidade de ser convidado para escrever um artigo, e o meu artigo era sobre "E aí? Ganhamos a eleição, agora temos que governar". Eu tenho 40 anos de vida pública, de vida profissional, dos quais 20 na vida pública. Trabalhei já do outro lado do balcão, então conheço muito bem o que é trabalhar, às vezes sem ter as condições ideais, de comunicação, sem ter as ferramentas adequadas, sem ter time adequado e muitas vezes não ter nem, digamos assim, o prestígio do setor. Mas também já trabalhei com estruturas muito profissionais, com estruturas com muitas ferramentas, especialmente em campanhas políticas e em governos. Então, eu trato desse meu artigo exatamente deste assunto. Como é que a gente estrutura uma área de comunicação depois da eleição? Certamente vocês já passaram por isso, eu recomendo então a leitura disso no livro, Mas assim, basicamente eu acho que a gestão de comunicação na área pública, ela deve partir do princípio que tem 3 pilares. O pilar da gestão, onde tem os projetos, as realizações, as entregas do governo. Um governo sem entrega, ele não é um governo, ele não realiza nada. Tem o pilar da política, onde é preciso manter maioria na Câmara, ter maioria na Câmara, ou ter uma boa relação com a Câmara ou com a Assembleia, ter boa relação com as autoridades locais, ter boa relação com a comunidade. Isso é fazer política. E a gente está perdendo um pouco essa capacidade de fazer políticas. Tem governos que são muito ensimesmados, ficam muito para dentro e acabam se relacionando muito pouco, e isso faz falta na hora mais importante, que é a hora da eleição, ou na hora da aprovação de projetos, ou na hora de concretização de algum tipo de obra. E também nesse tripé, tem o tripé da comunicação. O tripé da comunicação simplesmente não adianta a gente ter boa relação política, ter boas realizações e não comunicar isso, não prestar conta para a sociedade daquilo que a gente está fazendo. E eu costumo também dizer que comunicação tem 5 coisas bem importantes, Eu resumiria assim o nosso trabalho, A imprensa, A imprensa tem a função de credibilizar a informação. O que sai do jornal, as pessoas têm como uma verdade, Não é como a propaganda, em que a gente sabe que alguém está produzindo algo em nosso favor. A propaganda, a publicidade na área pública, ela agiliza a venda de conceitos e de posicionamentos, que a gente depois a Luana vai falar ali na frente, o quanto isso é importante para um governo e quanto a pesquisa nos favorece a encontrar posicionamentos corretos. Também tem as redes sociais, que é onde a gente se relaciona diretamente com as pessoas. Tem muita gente que ainda não está como deveria estar lá,
E eu diria o seguinte, já não há mais a decisão se o prefeito gosta ou não gosta. Gosta de fazer foto, não gosta de fazer vídeos, não tem mais essa decisão. Ela já está tomada pelo mundo digital e a gente só vai decidir se a gente quer estar lá bem ou não, né? Então, ter cuidado com as redes sociais é outra coisa importante. A parte de eventos, né, a gente normalmente não vê isso como algo importante no processo de comunicação, mas o evento, ele serve para solenizar entregas, é um momento marcante que tu faz uma entrega. E por último a pesquisa, que é uma ferramenta que faz com que a gente compreenda, que a gente tenha uma espécie de bússola, né? Eu às vezes brinco, né, em campanhas ou mesmo em governos, a gente faz pesquisa como se a gente estivesse dentro de um laboratório, a gente não precisa ir para a rua. Óbvio que quanto mais a gente tiver esse contato, mais a gente compreender o que as pessoas estão pensando sobre o governo ou estão pensando sobre um determinado projeto, é melhor para nós tomarmos decisão. Então, eu vejo isso como um quinto elemento que completa, assim, digamos assim, as coisas básicas da comunicação. E eu deixei por último, antes de passar a palavra para a Luana, para falar sobre posicionamento, a questão de agência de propaganda, tá? Eu fui o segundo profissional de comunicação no Rio Grande do Sul. Eu fiz o segundo edital de licitação no Rio Grande do Sul de propaganda, tá? O primeiro foi feito pelo Banco Meridional, que já nem existe mais, né? Isso foi na década de 87, 88 mais ou menos. Não, 89, 90. E eu fiz pelo Transurb o segundo edital. De lá para cá os editais mudam muito e são muito complexos para nós, que somos jornalistas, ou publicitários ou relações públicas, que não estão acostumados a lidar com isso, e complexo também para o pessoal da área jurídica, porque ele tem uma característica completamente diferente de todo o resto que é feito. Então, existe aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma entidade chamada SINAPRO, que é o Sindicato das Agências de Propaganda. Eles têm lá um corpo jurídico que ajuda as prefeituras a montar um edital que cria menor ruído possível. Tem gente que acha que quanto mais complicado, melhor. Quanto mais difícil, melhor. Na verdade, um edital de propaganda, quanto mais descomplicado, mais claro ele for, melhor ele funcionar. Quanto mais inclusivo ele for, porque os editais na área pública, eles têm a obrigação de ser inclusivos, ou seja, dar a possibilidade de mais gente disputar aquele certame. E eu falo tudo isso só para dizer o seguinte: eu já trabalhei sem agência e já trabalhei com agência. Eu hoje sou agência de várias prefeituras, algumas delas estão aqui, tá? E eu acho que é toda a diferença do mundo trabalhar com agência. Não estou falando em causa própria, estou falando a minha opinião sobre isso, alguém que já fez edital para governo e já participa de editais de governo. Porque ela é a forma mais fácil de tu fazer com que a área de comunicação flua. Porque ela é a forma que permite que a área de comunicação tenha projetos de planejamento com início, meio e fim. É a melhor forma de encontrar os posicionamentos ideais para os governos. É a melhor forma de tu ter parceiros com possibilidade de buscar coisas que às vezes as prefeituras não nos dão acesso. Técnicas novas, ferramentas novas. Então, muitas vezes as pessoas nos veem como inimigos, tá? E a gente sempre tenta, no decorrer da relação, reverter isso. E na verdade a gente sempre faz amigos, ajuda a formar melhores profissionais, ajuda a comunicação a ser melhor. Então eu vim aqui a pedido da própria FAMURS, fazer essa minha visão sobre esse caminho, né, de ter parceiros, não só como propaganda, acho que empresas de pesquisa especializadas, porque as agências antigamente tinham domínio de tudo, né? Tudo entrava por ela. O cara da pesquisa não chegava a falar com o cliente. Hoje não. Hoje, infelizmente, nós perdemos esse espaço, mas foi conquistado por profissionais do calibre do Gabriel, da Margaret, e que nos ajudam a enxergar aquilo que muitas vezes a gente não enxerga. Tem muitos prefeitos
que tem muita convicção do que sabe, do que entregar para as pessoas, e a gente vai testar e não é nada daquilo. Não estou aqui dizendo que o feeling político não funciona, funciona muito, mas há muitas nuances a serem investigadas na cabeça do eleitor, e ele está cada vez mais com propriedade das coisas, cada vez mais protagonista das coisas, e a gente tem que compreender essa mudança toda. Eu queria que a Luana agora falasse um pouquinho sobre posicionamento e a importância disso para a política, pesquisa política. Boa tarde, governamental. Boa tarde, eu sou Lu Rodrigues, parabéns pelo evento. Sou sócia do Fiscaldo, na MUP, eu tenho um projeto chamado Mulheres Políticas, que é um podcast que está no ar. Vou pegar este gancho com relação ao posicionamento, porque dentro do processo de comunicação, atendendo contas públicas, a MUP hoje é uma agência com 20 anos de mercado, alta expertise na comunicação institucional, e o posicionamento é sempre uma das primeiras pautas que a gente leva para os nossos clientes. E junto com essa pauta do como eu quero ser percebido ao final do meu processo de comunicação, qual é a marca que eu deixo ao final desse processo, a pesquisa é uma indicação que invariavelmente a gente faz como sugestão aos nossos clientes. A gente sabe que lá pelo 3º, 4º ano da gestão é bastante comum o interesse do prefeito e da área de comunicação com esse olhar para a pesquisa. Mas se olha ao final da gestão para se medir resultado. A gente faz a sugestão da pesquisa como uma ferramenta de monitoramento, uma ferramenta de uso sistemático. Tá, Luana, o que tu quer dizer com isso? O que a gente diz com isso é que a pesquisa ela precisa estar desde o primeiro momento do nosso mandato. Sim, para fazer análise desse cenário, para fazer análise dessas nuances do público que nem sempre o nosso feeling traz, para subsidiar a construção de um planejamento de comunicação, ou seja, uma estrutura, uma rota, uma jornada dessa comunicação, que a gente sabe que a nossa verba também não é exorbitante, nós temos uma verba limitada, nós temos recursos limitados, e o profissional que está sentado lá na cadeira da comunicação está cheio de tarefa. Vocês vão concordar comigo que olhar estrategicamente para a comunicação às vezes é muito mais complicado porque a gente está no olho do furacão. A entrada da agência, com suas múltiplas personalidades, especificidades, especialidades, ajuda também esse profissional a enxergar a comunicação de uma outra forma. Quando a gente olha a questão da pesquisa de forma sistemática, é porque a gente faz a análise desse cenário, a gente entende esse público, entende as dores do público, entende o que é necessário comunicar, desenha o planejamento, constrói posicionamentos e faz a medição disso, bota para rodar e avalia. A possibilidade de ter o uso sistemático de pesquisa faz com que a gente possa avaliar o que a gente está trabalhando, corrigir rumos e acertar um pouco mais o passo ali na frente. Então, a questão da pesquisa ela nos ajuda muito do ponto de vista do processo. E eu queria fazer uma provocação agora com relação à participação da Margaret, porque um dos elementos que nos ajuda muito na comunicação é o formato da pesquisa quali. Depois que a gente faz a construção do formato de comunicação, coloca para rodar este projeto, testar esta comunicação também nos ajuda a ser muito mais assertivos, do ponto de vista da forma. O discurso está correto, a narrativa está correta, os anseios podem ser bem compreendidos ali pela população, o que a gente está querendo comunicar, e mais ainda, testar as próprias ferramentas de comunicação da prefeitura. Às vezes a gente cria uma série de ferramentas, nós temos todos os canais digitais, a gente constrói mais a ferramenta do jornal, e a gente não necessariamente ouve o público se o consumo daquele veículo é o ideal, se as pessoas gostariam de receber aquele conteúdo em casa, de que forma gostariam de receber. Nas quais nós temos a possibilidade de aprofundar e testar a formato que a gente está oferecendo para a população. Então, a minha primeira provocação aqui para a Margaret é que ela nos conte um pouquinho mais sobre esse formato da Quali, que é uma ferramenta muito útil para a gente avaliar a comunicação que está na rua e como é que a população está entendendo aquilo que a gente está levando. Lu, mas a pesquisa é cara. Antes de vir para essa conversa, eu estava conversando com o fiscal, que caro é a gente chegar no 4º ano de uma gestão, trabalhar para caramba, fazer uma pesquisa e a população não ter percebido absolutamente nada do nosso trabalho, não ter entendido quais foram os projetos que a gente botou na rua, não terem visto o benefício. Então, analisar o caro aí é uma questão
para que eu deixo para vocês fazerem a reflexão. Margaret, fala um pouquinho para a gente sobre Aquário. Margaret, eu só queria fazer uma pergunta para ti antes de falar de Aquário. É sempre uma dúvida. A gente faz antes Aquário ou Aquante? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer poder falar com vocês. E a pesquisa sempre como eu estava brincando antes com a Luana, né? A pesquisa, todo mundo acha que sabe fazer pesquisa. Por quê? Porque eu só vou para a rua e coleto dados e acho que estou fazendo pesquisa. E a pesquisa é muito mais do que isso. E a dúvida do Fuscaldo, que ele me traz, também é uma coisa recorrente, porque as pessoas acham, via de regra, assim, quem contrata, né? Que a quali, ela pode ser feita a qualquer momento. E não, eu não entendo assim, porque a quali é a nossa chamada, não sei quem é que coloca as lâminas para nós aqui, também chamada de focus group, também chamada de grupo de discussão, é a chamada pesquisa qualitativa e carinhosamente por nós de quali. Então, a quali, ela é uma pesquisa que explora, nos dá a oportunidade de explorar muito mais alguns temas específicos. É lógico que uma pesquisa quantitativa, depois o Guilherme vai falar para vocês um pouquinho sobre a quanti, ela abrange, nós podemos ter 50, 60, 70 questões dentro de uma quanti, é verdade. Mas na qual a gente aprofunda algumas questões, como a Luana trouxe, a questão da comunicação. Eu estou conseguindo comunicar realmente e efetivamente para os munícipes o que a gente tem fazendo, que vocês se esforçam e que a metodologia caçadora aqui. E a metodologia que vocês utilizam acaba sendo entendida, né? Não, nós vamos veicular por um jornal, nós vamos veicular pela rede. Mas as pessoas estão assistindo pela internet, estão lendo, estão participando, estão curtindo a página, estão vendo o que é que a gestão faz. Então a quali, ela permite estratificar isso também, essa informação por públicos, né? A gente consegue aprofundar os temas e ouvir especificamente alguns públicos de uma forma, então, de um recorte dessa população melhor. Por isso que eu gosto da quali antes da quanti. Já me aconteceu da gente fazer pesquisa quantitativa e mas a quali a gente vai fazer depois. Quando a gente fez a quali, surgiram coisas, e às vezes a respeito da própria gestão e às vezes a respeito do próprio gestor, e neste caso foram coisas específicas que estavam rolando pela cidade, e a gente perdeu o time de botar na quantitativa, que saiu com 1000 entrevistas, tipo assim, um mês, 15 dias antes. E aí tu fica, tá aí agora, isso aqui é um boato, isso aqui tá pegando mesmo, e como é que eu vou ver isso? Então, a gente aproveita a quali para explorar os assuntos e a quanti para quantificar esses assuntos. Então, nós vamos a uma segunda questão. As pessoas me dizem, mas a gente aqui faz, mas eu faço quali, quanti, eu faço, quando for conversar com o prefeito, às vezes, ou com a gestão. Não, mas aqui a gente faz quali, quanti. Não, gente, não existe quali, quanti. Ou é quali ou é quanti, são duas metodologias. O que eventualmente vocês fazem, e nós também fizemos, é uma quantitativa com questões abertas. Então, lá eu vou conseguir até ter umas expressões, algumas verbalizações das pessoas na questão aberta, mas ao final, aquela questão aberta vai virar um amontoado de itens quantificados. 25% reclamou da saúde, /posto de saúde, /atendimento na saúde, 23% reclamou do lixo, 10% da limpeza, mas reclamou o que sobre o lixo? Reclamou o que sobre a limpeza? Porque eu não consigo contemplar isso no relatório quantitativo e nem o banco de dados para onde essa pesquisa quantitativa vai me permite ter essa análise de uma forma aprofundada. Então aqui eu trouxe um recorte de uma quali que a gente fez, entre tantas que se faz, né? Mas eu trouxe um recorte específico aqui. Aqui vocês enxergam dois grupos diferentes, um mais jovem e um mais novo, o mais jovem, mais novo e um mais velho, tá? O primeiro ali é o grupo mais velho, aqui é o grupo mais jovem. Então esse é um primeiro recorte que se
faz? Se nós tivermos a oportunidade de fazer mais grupos, a gente pode fazer um grupo só de jovens, a gente pode fazer um grupo só de mulheres, a gente pode fazer um grupo de pessoas mais idosas. Então eu consigo ouvir aprofundadamente diferentes momentos e diferentes tipos de público, né? E aí o que eu vou fazer com essa quali? Eu vou avaliar a gestão, a gente vai entender as necessidades de forma específica desses grupos, a gente vai desenvolver e ajustar também as políticas públicas que vocês estão fazendo, quanto elas estão realmente sendo entendidas e sendo efetivas lá na ponta, e melhorar a comunicação da prefeitura com os cidadãos. Isso é fundamental, assim, não tem como fazer isso sem ser qualitativo. E a pesquisa Quali ainda traz essa percepção dos indivíduos, que, como eu disse para vocês, a quantitativa vai quantificar isso, as grandes necessidades, mas não vai individualizar essa percepção. E ela também nos permite ver essa diversidade de público e contemplar, então, as diferentes vozes. Olha só esse caso que eu estou trazendo para vocês, um recorte aqui. Para marcar uma consulta para minha mãe, eu tive que ir às 6 horas para uma fila, e aí as pessoas começam a se perguntar, com tudo que a gente tem hoje, tendo WhatsApp, tendo telefone, podendo marcar online, e aí a outra complementa no grupo e diz assim, não, mas é que depende de cada posto de saúde, porque o posto da vila tal, eu posso marcar o WhatsApp. Daí quando eu preciso de um especialista que é no outro posto, aí lá não é por WhatsApp, lá eu tenho que ir presencialmente. Então isso começou a fazer com que as pessoas nesse município, aí traz o lixo, aí vem o lixo na rua não funciona, o caminhão não passa na rua dele. Então vejam, coisas que numa quantitativa eu vou ouvir, o lixo, tem uns problemas com o lixo, eu não consigo entender que problema se passa com o lixo na cidade. Então aqui, eles começam a dizer que tem que pegar o saco de lixo, carregar com ele para colocar num outro lixo, porque na rua não tem lixo, porque na rua não passa o caminhão, porque a lixeira está transbordando, porque o caminhão não passou. Então a gente começa a perceber os problemas, o dia a dia da vida do cidadão e o quanto isso vai impactando uma decisão ou um erro de comunicação ou até interno, vai impactando na vida dele lá na ponta, sabe? Lá no dia a dia dele. E vai gerando uma revolta com quem? Com o prefeito, com a gestão, com a prefeitura. E aí, vejam que essa prefeitura, essas falas são dessa mesma quali, ela está tendo e ela era uma prefeitura que funcionava maravilhosamente bem. E ela está tendo, não é uma falta de atendimento, é o que os moradores, os munícipes estão percebendo, é uma desorganização da prefeitura. Então vejam, de novo, isso não vai aparecer numa quantitativa. E aí eles começam a dizer e a trazer a percepção de que falta gerência, porque não é o lixo que não funciona, é o posto que é uma bagunça, antes era tudo integrado, agora não é mais, cada um faz como quer. Então essa percepção que ele vem trazendo, né, começa a afetar a imagem do prefeito, e a gente está no ano de reeleição. Então vejam, são coisas que poderiam ter sido identificadas lá já no processo inicial da gestão, e agora nós estamos no último ano e tem que correr atrás, né, da máquina para conseguir mostrar para o cidadão, ou para conseguir resolver problemas que já podiam ter sido resolvidos, porque ninguém ouviu. Então esses insights que a Quali traz, tanto frases que ajudam na comunicação, que ajudam no jornal, que ajudam na rede social, esse insight que ela traz também a quantitativa não traz, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, oferece essa percepção de mudança. E o prefeito, gente, invariavelmente, ela também traz informações sobre o prefeito, o que é muito bom. Eu sei que para vocês, talvez na posição de assessores ou, enfim, coordenadores de área, trabalhando na área da comunicação, trabalhando dentro da prefeitura, fica difícil às vezes convencer o gestor que vocês precisam de uma quali. Mas aí quando tem a agência, e aí é fantástico isso, porque eu percebo essa diferença também. A agência demanda. Não, mas pera, a gente precisa de uma quali, e a agência faz esse caminho, o que fica muito mais fácil a contratação, o que fica muito mais rápido o processo, enfim, não tem como dizer para vocês a diferença que é ter e não ter a agência no processo.
Eu acho, então, olha só, que essa questão de se esconder, o prefeito se esconde. Então, o prefeito não tem visibilidade no município. E ele é um cara muito legal, inclusive. Mas as pessoas não enxergam ele. Ele simplesmente se recolhe ao gabinete. Então, essa falta de percepção dá uma outra ideia de que ele está escondido, de que ele não é gestor, de que ele não sabe o que está fazendo, que ele come na mão dos secretários e por aí vai. E aí, uma das participantes diz que, enfim, ele pegou um momento muito ruim, né, da gestão, então por isso também ele assumiu com vários problemas a cidade, né. Então, realmente incorporar a pesquisa Qualy, aqui é a minha defesa da Qualy, porque eu imaginei que vocês já conhecessem mais a quantitativa, incorporar a Qualy e trazer para dentro, né, desse trabalho de vocês essa percepção do cidadão vai enriquecer e vai ajudar a construir o questionário da qualitativa, porque a gente vai poder aprofundar na rua esses detalhes que a Qualy traz, a gente vai poder redirecionar a comunicação e atender de uma forma mais efetiva esse cidadão, né? E atender as necessidades dele, que na verdade na ponta, no final, lá são às vezes imperceptíveis para o gestor, né? Então era esse o meu recado inicial e fico depois à disposição de vocês para algumas questões. Eu já queria te fazer uma questão, né? Já vou trazer uma, eu vou aproveitar. Porque uma das características da Qualy é a nossa possibilidade de acompanhar a coleta de informação, tanto a agência quanto o cliente. E nós podemos intervir, ajudar a aprofundar alguns detalhes que a gente não pensou anteriormente, mas pintou ali, né, do ponto de vista do munícipe. Por exemplo, estamos passando uma das ferramentas que é o Jornal da Cidade. E o cidadão entende que aquela ferramenta é bacana. Então, a partir do ok dele, nós podemos tirar outras informações que não tínhamos combinado previamente. Então, essa possibilidade de interação ajuda muito, né, Margarida? Eu acho que, preocupada com o tempo aqui, a pesquisa Qualy, ela reúne os grupos para discussão, né? Então, acho que faltou também esclarecer isso. E quem contrata está assistindo o grupo, está assistindo ou via web ou via, que é o ideal, via uma sala de espelho, mas não é no interior, geralmente não se tem. Então, ele assiste uma transmissão e pode interagir com a pesquisa. O que acontece? Surge um determinado assunto ou um determinado material que a gente está colocando na mão e a pessoa traz, e até uma expressão, gente, porque às vezes a pessoa faz uma expressão e se encolhe e a gente, quem está assistindo diz, o Pedro lá, porque a gente pega os nomes das pessoas também, então tu sabe quem está sentado em cada posição, se encolheu quando nós tocamos em tal assunto. Explora com ele qual é o sentimento dele a respeito disso. E aí tu vai cutucar o Pedro. Pedro, né? Me conta aqui a tua opinião sobre tal assunto. Não é porque às vezes a mediadora não percebeu, mas quem está assistindo percebeu e interviu. Então esse fato também de poder intervir com relação a materiais. Mas o jornal, não gostei desse material. Mas por que não gostou, né? O que está pegando? O que é que acontece aqui nesse momento com esse material, ou com esse tema, ou com essa situação, e que nos permite explorar isso? E aí quem assiste consegue fazer as suas perguntas e em tempo real observar as reações e as observações que as pessoas trazem, né? E as reações é o mais fantástico também. Em época de eleição, a reação é algo que nos diz mais do que a fala. Então, por isso, a vantagem da Qualy também, e ela não dispensa a quantitativa, porque eu não vou conseguir falar com 1.000 pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas, mas ela nos direciona a estrutura daquele questionário e a quantitativa consegue validar o que a Qualy trouxe com um número maior de pessoas. Então, acho que no primeiro momento é isso. Eu só queria também te provocar o seguinte. Recentemente nós fizemos uma pesquisa em que a gente testou várias coisas que o grupo para o qual a gente estava trabalhando tinha da percepção do ambiente da cidade, né? E a gente acabou descobrindo que algumas coisas estavam certas e outras não. Até que ponto dá para acreditar nesses insights em um grupo tão pequeno? Tu vai validar depois ou
porque eu acho que a Qualy sempre traz uma riqueza de insights, né? Quando tu tem já alguma experiência e alguma criatividade, assim, alguns diretores de criação, eles acabam pensando coisas ali que fazem maravilhas depois. Mas eu queria que tu fizesse em cima desse exemplo mesmo, né, em que a gente conseguiu mostrar que as pessoas tinham uma visão completamente diferente de algumas coisas. Como, por exemplo, um adversário político, que eles tinham a noção de que o cara era completamente ultrapassado e tal, e a cidade, né, pensava completamente diferente. Pensava outra coisa, né? Porque uma das coisas da pesquisa é que a gente vive numa bolha, né? A história da bolha. Eu sempre brinco, não me tire da minha bolha, me deixa aqui, porque nesse momento está muito tumultuado tudo, quero ficar na minha bolha. Mas aí, os prefeitos, né, os nossos clientes chegam e dizem assim, não, mas desse cara aqui todo mundo fala, mas todo mundo quem? Todo mundo que vem falar contigo, todo mundo que gosta de ti, mas todo mundo não é todo mundo realmente, né? Então, a Qualy, a seleção das pessoas que são convidadas a participar, e como que a gente faz isso no caso da amostra? A gente vai para a rua como se fosse uma pesquisa quantitativa com um perfil. Eu quero ouvir pessoas de tal idade, de tal faixa econômica, da classe social C, B. Como é que nós vamos compor o grupo? Monta os grupos e a gente vai e aborda as pessoas na rua. E elas passam por um roteiro de entrevista. E isso a gente vai filtrando elas e vai dizendo, esse me serve para o grupo, esse não serve. Os que servem eu vou convidando. E aí a importância, Fuscaldo, de ter diferentes bairros, diferentes perfis, para que aquilo que seja dito no grupo represente um determinado perfil de eleitor. E se eu tiver um grupo todo igual, aí ele não é tão válido, ele não me traz essa riqueza. Então, quanto mais o grupo for diverso, de bairro diverso, é ideal ter idades ou classe social igual, mas, porque as necessidades são diferentes. Mas o perfil de onde a gente traz ele, é importante ser bastante arejado, assim, senão eu tenho um bairro que tem um problema e vem todo mundo daquele bairro, eu só vou ouvir aquele problema. Não, então tem que ser de diferentes bairros, diferentes locais da cidade, diferentes cidades, diferente escolaridade, enfim, monta esse grupo. E aí ele traz essa informação e ela vai ser validada na quantitativa. Mas o que acontece é que o insight que a gente acaba tendo, pelo tempo que a gente trabalha, e outra coisa que acontece no grupo, às vezes alguém traz um elemento e o grupo inteiro concorda com aquilo. Né? E ele começa a puxar aquela fala, puxa uma história, a galinha, puxa uma pena e vem a galinha inteira. Ele começa a puxar uma história que ninguém tinha nem noção que ela estava se passando. E no final das contas, acaba que às vezes o cliente tem que dizer, é verdade, eu não tinha essa percepção. E às vezes a quantitativa, e invariavelmente a quantitativa, vai confirmar isso, né, em quantidade disso. Bom, então agora eu vou avaliar se aprovam o atual prefeito, já que meu cliente vai concorrer com o atual prefeito. E eu vou ter o tamanho dessa aprovação. Mas por que vocês aprovam ele? E aí isso vai bater lá com o grupo. Porque ele está fazendo uma boa gestão, ele está atuando em tal área, ele está fazendo tal coisa, tal coisa. Então a gente vai validando, são elementos que se completam, né? Ela sozinha, a Qualy sozinha, eu não aconselho, eu acho que ela é bom casada com a Quant e a Qualy antes da quantitativa, pelas razões que eu expus antes de ser uma pesquisa exploratória. Gabriel, nós estamos falando aqui da velha guerra de percepção, né? Nós trabalhamos com comunicação, a gente busca que os nossos projetos sejam percebidos, comprados, gostados, né? Pela população. O quanto que a Quant pode nos ajudar a construir essa percepção da melhor maneira possível? Fuscaldo, eu vou pedir licença, eu vou falar de pé. Eu já tive a oportunidade de ser agente político. Eu fui vereador de 2001 a 2004 na cidade de Caraá. Eu vou pedir licença aqui, eu vou pedir para falar de pé. Eu me sinto mais à vontade. Eu acho que é um pouquinho ainda daquela herança lá, como político lá de trás, né?
mas não exerço cargo político desde 2004. Né? Eu queria dizer que eu concordo com o Fuscaldo quando ele diz que me parece que tem muitos governos hoje que entregam muito, fazem muito, mas estão distantes da população. E eu vejo muita oposição trabalhando do outro lado, com uma prancheta debaixo do braço, visitando os bairros, ouvindo a opinião. A sua opinião é importante. Queremos saber a sua opinião para a construção do nosso plano de governo, para apresentar. E isso tem sido um confronto da ideia da oposição com muitos governos, a meu ver, até com muita entrega, governo de qualidade, mas que é governo que eu considero frio. Que é governo que o prefeito não tem aquela aproximação, aquele amor da população. Ele é um bom gestor, ele às vezes é craque no que faz, mas falta esta aproximação. Quero dizer que eu concordo com a Magda e com a Luana que a pesquisa qualitativa, ela é, a meu ver, ela vai nos dar, ela não vai nos dar o caminho, né? O Zeca falou aqui pela manhã, na mensagem, na linguagem a ser utilizada, e a meu ver, a qualitativa vem antes da quantitativa, né? E não é fácil de convencer os agentes políticos, talvez não só pela questão do valor, mas eles se importam muito com números. Eu quero saber quantos por cento eu tenho de intenção de voto, quantos tem o meu oponente, qual é a rejeição de cada um, né? E muitas vezes não se dá a devida atenção à mensagem que tem adequada que deve se levar à casa do eleitor. Então, eu quero ressaltar que, apesar da Vitória Pesquisas realizar basicamente 85% das nossas pesquisas marketing são quantitativas. Nós já vamos realizar agora quinta-feira a pesquisa de número 40, visando as eleições de 24. No nosso projeto, na nossa meta de 200, e a gente vai chegar agora a 40 pesquisas quantitativas. Para uma empresa pequena, que é a nossa, que iniciamos lá em 2011, acredito que seja algo, uma meta bastante alta, mas a gente fechou no ano de 2020 120 e agora calculamos chegar às 200 pesquisas eleitorais. Eu queria falar um pouquinho do plano amostral. Ontem eu recebi o contato de uma prefeita de uma cidade do litoral norte, e todo possível contratante, a primeira coisa que eu falo é isso: olha, vamos construir o plano amostral da tua cidade, né? E eu acho que isso aqui é fundamental para você ter a pesquisa e não você ter a enquete, que muitas vezes as pessoas estão comprando, acham aquilo que eles entendem ser uma pesquisa, mas que na verdade não obedeceu o plano amostral e não tem compromisso com os dados estatísticos. O gênero, nós já temos cidades no Rio Grande do Sul com 55% dos eleitores femininos. Ontem, uma cidade que eu observei com 54% dos eleitores femininos. Então, a empresa de pesquisa que vai lá, e vocês devem estar vendo muita empresa de pesquisa indo na cidade de vocês, nunca houve tanta intensidade de pesquisas. A pré-campanha nunca foi tão forte como está sendo agora. Precisa se respeitar o gênero lá dos 52 a 48, dos 51 a 49, dos 54 a 46. Porque às vezes um determinado possível candidato, ele tem uma incidência maior no gênero feminino. E se você não obedece, você está dando uma vantagem para um candidato em detrimento do outro. E aí a gente vai ver, a gente pode trabalhar com grau de instrução, muda muito de cidade para outra. Nós temos cidades com ensino superior chegando a casa de 25%, 30%. E infelizmente nós temos outras ainda com um grau de instrução bem menor. Precisa se observar e respeitar isso. A questão da faixa etária. A questão da faixa etária é muito interessante. Via de regra, ex-prefeitos retornam ao processo, né? E normalmente quando tu aborda as residências, as pessoas que tu mais encontra em casa são pessoas acima de 60 anos, são aposentados. Tem cidades do Rio Grande do Sul que tem 33, 34% dos eleitores acima de 60 anos, mas tem outras que tem 22, 23% apenas. Se você não respeitar esse dado estatístico na sua cidade,
você daqui a pouco vai estar beneficiando um candidato, um ex, que conviveu mais com aquelas pessoas de mais idade, pôde de alguma forma construir, apresentar propostas e ações concretas na cidade, e tu pode criar algum tipo de prejuízo para um candidato novo. Eu coloquei ali bairros, né, comunidades, tem muito do interior. Eu vi o prefeito Marquinhos Aguzoli entrando há pouco tempo aqui no nosso evento aqui. Está lá o prefeito, lá no fundo, lá o prefeito Marquinhos. São Francisco de Paula, Mari, tu deve ter trabalhado lá. A gente teve a oportunidade de trabalhar algumas vezes. Tem comunidades que ficam a mais de 100 quilômetros do centro da cidade. 150, confirma lá o prefeito. Ir a São Francisco de Paula tem que ir a Cazuza Ferreira, tem que ir nas comunidades do interior, porque lá tem 7, 8, 5, 10% dos eleitores da cidade. E às vezes tem um candidato que sobressai numa região mais distante, e tem outros que prevalecem no centro da cidade, nos bairros próximos ao centro da cidade. Então, respeitar o gênero, o grau de instrução, faixa etária, renda familiar, os bairros, as comunidades, é fundamental para você ter realmente uma pesquisa quantitativa. Muitas vezes você está recebendo lá um trabalho, você está abrindo um caderno. O Zé Honorato falou aqui sobre saber interpretar resultados. É fundamental saber fazer leitura de pesquisa, mas muitas vezes você está lá pagando uma pesquisa e algo que foi feito não obedeceu esses dados, e aí você está, na verdade, recebendo uma enquete. E onde estão as fontes, né? As fontes estão no Tribunal Superior Eleitoral, é lá que nós buscamos os dados das cidades de vocês, é lá que nós consultamos. No Tribunal Regional Eleitoral, nós temos os colégios eleitorais das cidades de vocês, e agora temos um censo mais recente. Isso aqui já deu muita dor de cabeça para os institutos de pesquisa na última eleição, porque o censo do IBGE era lá de 2010, e aí para a gente conseguir encaixar a renda não era fácil, né? Agora nós temos um censo de 2022 que vai facilitar um pouco a nossa vida. Bom, então a pesquisa quantitativa, a primeira coisa que precisa se ter é obedecer o plano amostral e cumprir ele no campo. O que nem sempre é tão simples. Definição do questionário. Você estabeleceu o plano, conversou com o prefeito, com o candidato da oposição, você vai fechar o questionário. Aqui eu lancei perguntas que normalmente tem que se ter lá no questionário, mas apenas a título de exemplo, né? Via de regra se começa com a questão espontânea, depois tu tem 2, 3, 4 cenários estimulados. O pessoal no interior fala muito em induzido ainda, né? Eles querem sempre usar o induzido, corta o induzido, estimula, né? Depois a rejeição e a transferência de voto. A transferência de voto, por exemplo, é algo que se utiliza muito para verificar o quanto o prefeito reeleito pode trazer voto para o candidato do governo. Se procura às vezes entender o deputado estadual ou federal daquela região, daquela cidade. E às vezes, né, nos últimos tempos então isso muito forte, o engajamento com personalidades maiores na política, governador, presidente, ex-presidente. Se busca se ter a identificação do quanto isso pode trazer voto para aquele candidato. A diferença então entre a pesquisa e a enquete é obedecer o plano amostral, é ter compromisso com os dados estatísticos eleitorais daquela cidade. Prestem muita atenção nisso. A gente faz muitos trabalhos, a gente vê muitas coisas que eu não recomendo na pesquisa. E o trabalho de campo? Eu já acompanhei a minha equipe no campo diversas vezes. E para mim, isso aqui é fundamental. Você chega na cidade, o teu pesquisador, eu procuro que ele tenha a identificação mínima possível, é o crachá, o CNPJ e o telefone. Nós procuramos trabalhar residências,
não trabalhamos ponto de fluxo. Muitas procuram trabalhar em praças, bancos, mercados. A gente procura trabalhar residência. Abordamos o bairro, a amostra que nós precisamos naquele bairro e vamos ali dentro das ruas, trabalho com toda a equipe dentro do mesmo bairro para que tu possa ter uma abrangência maior dentro do bairro. E lá no bairro que você vai trabalhar, lá vai ter uma rua pavimentada, lá vai ter uma rua de paralelepípedo irregular, lá vai ter uma rua muitas vezes de terra ainda. Ter amostra de todas essas vias é fundamental, porque às vezes o eleitor que está no pavimento tem uma opinião muito diferente do eleitor que está lá na poeira. Agora, se tu não trabalhar, se tu colocar apenas um pesquisador em cada bairro da cidade, por mais que ele exerça, ele não vai conseguir chegar a todas essas vias. Então a gente procura trabalhar com toda a equipe dentro de cada bairro. Talvez demore um pouco mais para fazer o campo, mas é o que nós pensamos e, graças a Deus, tem dado muito certo. Pesquisador não sabe quem contrata a pesquisa, porque se souber, 80%, não vou dizer tanto, não sei percentualizar, mas muitas pessoas perguntam, mas me diz uma coisa, quem é que contratou essa pesquisa? Se o pesquisador não sabe, ele vai dizer, olha, não tenho essa informação, estou aqui realizando um trabalho, porque senão eles querem saber. Ah, foi o prefeito, estou vendo aqui, está vendo aqui? Ah, isso aqui é coisa da oposição, né? Então o pesquisador não sabe. Outra questão, o pesquisador não ouve quem se apresenta para ser ouvido. É muito comum as pessoas, principalmente quem é do meio, ali, quem é assessor, cidade pequena, do interior, eles abordam, eles vêm até um pesquisador e dizem, é pesquisa? É? Ah, eu queria ser ouvido, né? Nós não ouvimos, por isso, residências, nós não ouvimos quem se apresenta. Tivemos uma experiência recentemente numa cidade que o pesquisador fez uma residência, caminhou um pouco e se deparou com um posto de saúde. Saiu a moça da recepção do posto de saúde voando, correndo lá. É pesquisa? O pesquisador, sim, é pesquisa. Quero responder. Não, eu não posso, eu tenho que abordar a residência. E acontece muito isso. Né? Antigamente a gente utilizava os dialetos, hoje em dia a gente trabalha apenas com a questão do crachá, com a identificação CNPJ e telefone. Para fechar aqui, eu queria falar das pesquisas registradas. A gente sofre muito com relação às pesquisas registradas. Na última eleição, é natural que os partidos de oposição, a quem contratou a pesquisa, eles estão tentando contestar e de alguma forma evitar a divulgação. De todo jeito. Eu sou advogado, a minha especialização é em direito eleitoral, eu trabalho com outros 2 colegas profissionais na área. E a gente faz uma preparação, fizemos em 2020, já realizamos agora, estudando toda a legislação eleitoral e estudando a questão da pesquisa. Não só a Lei Geral das Eleições, a Lei 9.504/97, como as resoluções. E nós tivemos a resolução 23.600, ela foi a base para a eleição de 2020. A 23.676 para 22 e a 23.727 para 2024. E nós tivemos 2 pequenas alterações que me preocupam um pouco, que vai dificultar ainda mais o trabalho das empresas de pesquisa, que terão que ser muito bem observados. A resolução diz: foi acrescentado um parágrafo único ao artigo 1º que diz: o controle judicial de pesquisa eleitoral depende de provocação do Ministério Público Eleitoral. Depende de provocação ao Ministério Público Eleitoral, de partido político, federação, coligação, candidato ou candidata. Isso é algo que vai acontecer muito. Os partidos políticos vão fazer essa provocação aos adversários e vai ficar mais pesado para realizar. Não que nós estamos lá para realizar qualquer coisa que não seja seguir rigorosamente a lei. Mas é difícil realizar um trabalho com essa possibilidade. E, principalmente, foi acrescentado um parágrafo 7A, que diz que a empresa ou instituto deverá enviar o relatório completo com o resultado das pesquisas. Antes, você fazia o registro e depois no sistema PESC, lá do TSE, e depois de 5 dias você poderia fazer a divulgação. Mas essa divulgação, ela é uma decisão sua. Se você quisesse, você não divulgava e estava tudo certo. Agora,
diz que é um prazo de 24 horas da data que tu pode divulgar, tá? Tu tem que encaminhar este resultado. E tem o parágrafo 7º-B, que diz: a publicização dos relatórios completos com os resultados de pesquisa ocorrerá, salvo determinação contrária da Justiça Eleitoral depois das eleições. E isto corre-se o risco de você fazendo o registro. A gente está interpretando e estudando essa regra ainda, porque ela não foi aplicada ainda, mas corre o risco de ter que dispor, de ter que apresentar, porque a lei diz que você tem que encaminhar. Eu, Margaret, nós trabalhamos com pesquisa registrada na última eleição. Eu vou aqui arriscar. Poucos serão os institutos que vão chegar na semana da eleição fazendo pesquisa registrada. Pela pressão, pela divergência, pela disputa, e muitas vezes a empresa tem um compromisso com diversas pesquisas eleitorais a realizar, e daqui a pouco, se não tiver uma retaguarda jurídica forte, que vai poder cumprir com tudo que a justiça vai exigir, vai acabar evitando de fazer a pesquisa registrada. Então, posso fazer um adendo? Claro, vou concluir. Então. Eu vou concluir, mas não, por favor. Vamos fazer um bate-papo aqui. Nós, na última eleição, vou ficar em pé então também para te acompanhar. Na última eleição, mesmo com todo o acompanhamento jurídico, mesmo com todo o recurso disponível, né, nosso, nós tivemos uma denúncia feita para o Ministério Público, e uma coisa que eu vou contar para vocês aqui em primeira mão, que nunca contei, que está me fazendo pensar se farei registro de pesquisa esse ano. A gente foi chamado da Polícia Federal, nós fomos a Polícia Federal, demos toda uma explicação porque aquele candidato que estava questionando a pesquisa publicada, na qual já passados, então, isso aconteceu ano passado, que eu fui chamada, eu nem, olha, sinceridade, nem me passava mais pela cabeça, quando veio aquele negócio, eu digo, gente, mas o que foi que eu fiz, né? Para ser chamada na Polícia Federal. Bom, eles insistiam com nós o tempo inteiro que eles queriam os questionários. E a gente dizia, mas os questionários não existem mais. Existe um banco de dados, porque a coleta é feita com tablet. Ela é feita a partir de um sistema de dados. Não, mas nós queremos os questionários, vocês não estão mandando os questionários. Em primeiro lugar, que a legislação me protege, ele tem que ir no meu escritório ver o resultado da pesquisa. E lá eles continuavam dizendo, que era uma cidade do interior, que eles queriam os questionários. E nós dizendo, não existem questionários. Bom, lá pelas tantas nos disseram, então mandem um banco de dados. Mandamos um banco em Excel, por quê? Porque eu uso um sistema de coleta de dados, e para você acessar esse sistema de coleta de dados, tem que pagar o sistema de coleta de dados. Ou ir lá no meu escritório e acessar o sistema de coleta de dados. Isso foi disponibilizado para eles. E eles disseram, então, fizeram uma denúncia para o Ministério Público que nós tínhamos entregado um banco em Excel, que como é que eles iam conseguir enxergar os resultados e fazer as conferências. Bom, mas que banco tu queres que eu te dê? Tu não quer ir no meu escritório, onde tem um sistema de coleta, que tu pode acessar, olhar. Inclusive eu vi as gravações, porque as entrevistas são todas gravadas. Eu só podia mandar um banco em Excel, que é a forma como esse banco exporta os dados. Tudo isso eu expliquei para o delegado da Polícia Federal. Inclusive o resultado da pesquisa foi o resultado da urna, né? Quem estava em terceiro lugar era quem estava questionando e que ficou em terceiro lugar, inclusive, na eleição. Fomos condenados, tivemos que pagar uma multa pesadíssima, na época de 15 mil reais, mais serviço comunitário, que no dia da audiência eu consegui transformar em uma multa financeira. Porque o juiz aceitou, porque o Ministério Público, quando o advogado solicitou que a gente fizesse essa troca, até porque o que eu vou fazer num serviço comunitário, né, gente? Eu acho que eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Porque o que a gente não entende do que, assim, o que a gente vai poder fazer? Ajudar alguém a se levantar, não sei, varrer um chão, talvez. E a gente disse, não, vamos então transformar isso em dinheiro, então, em valor. O Ministério Público respondeu o seguinte: o que são 3 meses de serviço comunitário perante 3 anos de prisão? Essa foi a resposta que eu tive do Ministério Público. Então, assim, eu vou te dizer, e eu não sei se eu vou registrar a pesquisa esse ano de novo, porque a gente entra numa guerra local que a gente não sabe que ela existe e não é nossa. E os dois estão brigando lá, vem, te chama, faz um registro do registro
registra de boa fé, faz todo o teu trabalho e aí convence também os juízes de que, porque eles não entendem nada de pesquisa, então qualquer coisa que eles disserem é aceita, né? Então, só para colocar o que eu sofri, eu acho que vai ser bem penoso esse nosso Tá certo. processo. Eu prometo concluir em 3 minutinhos. Eu só fiz aqui porque nós, enquanto empresas de pesquisa, isso será algo muito observado no período eleitoral. Só a título de curiosidade, o artigo 33, 34, 35 fala lá que as entidades de pesquisas que realizarem pesquisas de opinião relativas às opiniões, candidatos, para com isso, né, tem que registrar lá 5 dias antes da divulgação, e aqui está as informações que tem que se lançar. E ali tem um sistema de controle, verificação, conferência, fiscalização, que é algo sempre muito chato de se fazer, porque tem que às vezes solicitar nome, telefone do entrevistado, ele não entende, ele acha que está querendo pegar aquela informação para passar para alguém, na verdade tu está cumprindo uma determinação legal, né? É outra situação que precisa ser observada. Então, o acesso, qualquer partido político pode ter acesso a todo o processo. Agora, com essa determinação, eu vejo que isso, né, tu vai ter que publicar, tu vai ter que encaminhar todo o relatório para a Justiça Eleitoral. Gente, eu queria concluir, tá aqui lá, nós somos uma empresa pequena, mas como todos temos sonhos, e eu convoco sempre a todos para acreditar nos seus sonhos. Eu vejo aqui muitos profissionais que pensam um dia ter uma agência semelhante que o Fuscaldo tem. Não desista dos seus sonhos. Muitos profissionais querem um dia que crie uma empresa de pesquisa chegar próximo do que a Amostra, do que a Margaret conquistou. Acredite nos seus sonhos. Na vida pedimos oportunidades. E hoje, eu representando a Vitória Pesquisa, estou tendo uma oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho para vocês sobre pesquisa eleitoral, sobre pesquisa eleitoral quantitativa. E eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui junto a essas autoridades. Vi aqui autoridades chegando aqui e dizer que ter a oportunidade de compartilhar esse espaço, Paulo Sérgio Pinto, personalidades, né, do nosso estado na comunicação, uma referência, né, Rodrigo Lopes, aqui, uma outra referência, alguém admirado pelo povo gaúcho. Nós, gaúchos, jamais podemos perder a nossa essência e o nosso amor pela nossa terra e pelas nossas personalidades. Nick, obrigado de coração pela oportunidade que você e a FAMURS proporcionou a um pequeno instituto de pesquisa que foi criado em 2011 e que hoje sonha. E com a confiança de todos os amigos, que os nossos clientes, Margaret, são amigos, nós vamos realizar esse sonho. Um forte abraço a todos, sucesso na eleição para cada um de vocês.